Boa tarde, gente. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a farmacologia dos quimioterápicos, né? Na verdade, nós vamos dar ênfase na terapia antimicrobiana e essa aula ela foi dividida em duas partes. A parte 1, nós vamos falar basicamente a introdução dos quimioterápicos, falar um pouquinho dos quimioterápicos, e na parte 2 a gente vai falar propriamente dito das classes desses quimioterápicos, enfatizando a terapia antimicrobiana, ok? Então, embora as doenças infecciosas e também os cânceres, eles tenham as etiologias diferentes, todos os seus princípios gerais de tratamento são semelhantes dentro de uma perspectiva farmacológica. Por que isso? Porque ambos os grupos de doença, eles utilizam como terapia, né, os quimioterápicos. O que seriam esses quimioterápicos? Seriam substâncias químicas que são designadas para serem tóxicas ao organismo patogênico, né? Então, quem que seria esse organismo patogênico? Seriam os micro-organismos, nos quais nós vamos estar trabalhando, né, principalmente com as bactérias, ou com as células cancerosas, que também são tratadas como algo estranho ao corpo, né? E essas substâncias químicas que deveriam ser e que são tóxicas aos organismos patogênicos, elas são inócuas para os hospedeiros. Então, a gente tem que levar em consideração que todo tratamento farmacológico, quando a gente está relacionando aos quimioterápicos, a intenção é que ela não seja tóxica para o organismo hospedeiro. Tudo bem? Então, dando continuidade, nós temos alguns mecanismos de seleção de alvos desses agentes quimioterápicos para tornar esses componentes o menos tóxicos possível para os nossos organismos, né? Então, esses alvos seriam exclusivos. O que seriam alvos exclusivos? Alvos onde o fármaco, ele tem como um alvo uma via genética ou uma via bioquímica que é exclusiva do patógeno, né? Então, o patógeno possui aquela via, porém o ser humano não. Então, a gente tem um tipo de mecanismo de seleção de alvo totalmente inócuo ao indivíduo. Nós temos o seletivo, que é quando o fármaco tem como alvo uma isoforma de determinada proteína que é exclusiva do patógeno, mas não é única, né? Então, por exemplo, o ribossomo, nós vamos ver que alguns fármacos quimioterápicos, eles atuam no ribossomo. A gente vai ver que o ribossomo da bactéria é diferente do ribossomo humano. Porém, os dois são as mesmas organelas. Então, a gente tem aí uma diferença estrutural, né? Mas a gente sabe que os dois são ribossomos. E o comum? O que seria o alvo comum? Seria aquele que tem o fármaco como uma necessidade metabólica específica do patógeno. Então, a gente vai trabalhar mais com a parte de metabolismo, com a parte mais bioquímica, ok? Dentre esses quimioterápicos, nós temos diversas classes que podem ser consideradas como antibacterianos. O que seriam os antibacterianos? Seriam aqueles que estão ali tentando combater o agente, que seria, então, uma bactéria. Nós temos os antivirais, que combatem os vírus, os antifúngicos, que combatem os fungos, né? Os antiparasitários, que vão estar aí combatendo os parasitas, e os antineoblásticos. Esses antineoblásticos, eles estão relacionados ao tratamento do câncer. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar uma ênfase maior aos antibacterianos, que seriam aqueles agentes quimioterápicos que têm como finalidade extinguir as bactérias, né, do organismo humano, né? Então, no caso, o agente patogênico seria, então, as bactérias. Lembrando a vocês que esses quimioterápicos, como eu falei anteriormente, eles vão ter essa toxicidade seletiva. O que seria essa toxicidade seletiva? Seria, então, compostos que vão apresentar alta toxicidade para os micro-organismos, porém, eles vão ser inócuos para o hospedeiro, tá? Essa toxicidade seletiva, ela tem que ter uma viabilidade produzida por diferenças anatômicas e bioquímicas entre o organismo, né, entre o micro-organismo e o hospedeiro. E a gente tem que ter aí uma acentuada distância evolutiva entre os alvos. É essa distância evolutiva entre os alvos, entre os micro-organismos e o hospedeiro, é que vai tornar, então, esse composto químico inócuo para o ser humano, no caso, o hospedeiro. Então, por exemplo, nós temos uma parede celular, né, a gente vai ver que as bactérias, elas possuem uma parede celular, que é uma estrutura rígida, uma estrutura que vai ser composta por muco
mucopolissacarídeo, né? Vai ser recoberta por ácido teicoico, tá? Vai ser coberto por lipoproteínas, e essa parede ela tem uma função, que é manter a forma e proteger aquela célula. Então, a gente sabe que as bactérias possuem essas paredes celulares, nós humanos não. Então, a gente sabe que combater a parede celular é um alvo importante, por quê? Porque essa bactéria, ela tem essa parede indiferente do hospedeiro. E aí a gente pode considerar uma distância evolutiva entre esses alvos. A membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática, ela é uma membrana nas bactérias lipoproteica, né, igual no hospedeiro, ela vai ser semipermeável, né, e essa membrana citoplasmática, ela vai ser responsável por controlar as substâncias intra e extracelulares, e ela tem um papel muito importante nas bactérias, que vai ser a manutenção da pressão osmótica. E essa manutenção da pressão osmótica mantém a bactéria viva. Se a gente alterar essa pressão, essa bactéria, então, ela vai sofrer uma ruptura e ela, então, vai sofrer uma lise, uma morte celular. A síntese proteica vai ser um outro alvo aí que a gente viu, que tem uma toxicidade seletiva também. Como eu falei para vocês, essa toxicidade, ela pode ser específica ou ela pode ser seletiva. Então, a gente sabe que a síntese proteica ocorre em vários micro-organismos, ocorre no hospedeiro, só que o quê? Quando a gente fala em bactérias, a gente sabe que essa síntese proteica, ela é controlada pelos ribossomos, mas com subunidades diferentes da subunidade humana, né? Então, o ribossomo bacteriano, ele tem uma subunidade 50-30, que a gente vai ver isso muito lá na frente, quando a gente for trabalhar com os quimioterápicos, os antimicrobianos que atuam na síntese proteica, enquanto que no ribossomo humano, nós temos uma subunidade 40-60. Então, a gente sabe que por mais que esses dois alvos, né, sejam comuns, eles possuem estruturas diferentes. Então, aí também nós temos uma seletividade, né, uma toxicidade seletiva. E aí, diante dessa toxicidade seletiva, nós vamos ter a toxicidade sistêmica. O que seria essa toxicidade sistêmica? A gente vai ver que existem fármacos com alto índice terapêutico, né? Então, a gente lembra lá da farmacocinética, o que seriam os alvos, o que seriam os fármacos com alto índice terapêutico? Seriam aqueles fármacos que têm uma janela terapêutica muito grande, ou seja, a dose necessária para produzir o efeito mínimo e a dose máxima para não causar uma reação adversa, ela é muito grande. Então, a gente vai ver aí que as penicilinas, algumas cefalosporinas, a eritromicina, são antimicrobianos que têm essa janela terapêutica grande o suficiente para manter uma segurança no seu uso. Porém, existem fármacos com baixo índice terapêutico, que possuem uma janela terapêutica menor, como, por exemplo, os aminoglicosídeos, né? Nós vamos ver que esses aminoglicosídeos, eles podem vir a causar toxicidade no indivíduo hospedeiro, como, por exemplo, a oto e a nefrotoxicidade. As tetaciclinas também são outros exemplos, né? As tetaciclinas, elas podem vir a causar lesão hepática e renal, e o clonafenicol, que pode vir causar depressão da medula óssea. Então, são fármacos que possuem um baixo índice terapêutico, possui, consequentemente, uma janela terapêutica muito baixa. E nós temos também aqueles fármacos com baixíssimos índices terapêuticos, aqueles fármacos antimicrobianos que têm uma toxicidade inerente ao seu uso, né? Então, nós vamos ver que a polimixina B, ela vai causar toxicidade renal e neurológica, né? A vancomicina, ela vai vir a levar à perda da audição e pode vir a causar lesão renal, e a anfotericina B pode vir causar também a toxicidade renal, medular e neurológica. Então, nós temos aí esses exemplos de fármacos antimicrobianos que têm aí uma janela terapêutica muito pequena, né, que são passíveis de causar efeitos tóxicos através do seu uso. Como a gente está falando de antimicrobianos, como que a nossa aula hoje ela vai ser voltada para os quimioterápicos, né, da classe dos antimicrobianos, antibacterianos, que são aqueles que combatem as bactérias, a gente precisa primeiro entender um pouquinho da estrutura bacteriana. Então, a gente sabe
que as bactérias, elas são organismos procarióticos, né? Que frequentemente contêm alvos para intervenção farmacológica, tá? E alguns desses alvos a gente pode ver aqui nessa figura. Então, por exemplo, nós temos aí a parede celular, né? A parede celular é um dos principais alvos onde os antimicrobianos, os antibacterianos, elas podem atuar. Nós temos a membrana citoplasmática, nós temos os ribossomos, né? Lembrando também que essa bactéria, além da presença dessas estruturas, né, nas quais são as principais alvos de atuação dos antibacterianos, elas também possuem a cápsula que torna essa bactéria, né, resistente, possui os píneos e as fímbrias, né, possui um nucleoide, e para sua locomoção, algumas bactérias, então, possuem também os flagelos. Então, a gente pode perceber que, dentre as principais estruturas nas quais são alvos dos antibacterianos, a gente pode citar a parede celular, que é o revestimento mais externo dessa bactéria, né? A membrana citoplasmática, que é comum entre os organismos, todo organismo vai, né, toda célula vai ter essa presença dessa parede celular, e os ribossomos, que a gente já chegou a ver, que embora, né, a célula hospedeira, ela tenha um ribossomo, a gente sabe que o ribossomo bacteriano ele é composto por duas unidades distintas, que é a 30-50, diferente da 40-60, presente no hospedeiro humano, ok? E a classificação dessas bactérias? Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a parede celular das bactérias, ela é que vai indicar a classificação deste micro-organismo. Então, essas paredes celulares, elas são formadas basicamente por uma substância chamada de peptidoglicano, né? E essa parede é que vai garantir a proteção desses organismos. Essa parede que vai ser responsável pela divisão celular e pela manutenção da forma das células. Então, quando a gente classifica, por exemplo, as bactérias de acordo com a sua forma, quem vai estar determinando essa forma quem vai estar determinando seria, então, essas paredes celulares, né? Algumas propriedades dessa parede celular permitem também que essas bactérias sejam classificadas em dois grupos importantes, que seriam, então, as células gram-positivas, né? E as células gram-negativas. Então, na primeira ilustração, a gente pode perceber aí uma bactéria gram-positiva, né? Essa bactéria gram-positiva, ela é constituída de uma camada espessa de peptidoglicano. A gente pode perceber aí o quanto de peptidoglicano que nós temos, né? Nessa figura ao lado aí, a gente está vendo que a membrana é demonstrada em azul e o peptidoglicano demonstrado em marrom, e a gente pode ver aí o tamanho dessa espessura dessa parede de peptidoglicano. Essa membrana também, ela é formada por uma camada de polímeros que são fortemente polares, né? E essa camada de polímeros, então, vai favorecer a entrada de compostos com cargas positivas. Então, se o antimicrobiano tiver a intenção de entrar na célula bacteriana, quanto mais positivo for essa molécula, maior vai ser a facilidade dela adentrar. Então, por exemplo, se a gente tem um antibacteriano que vai atuar nos ribossomos, e esse antibacteriano ele precisa entrar na célula, se ele tiver uma polaridade positiva, ele tem uma entrada muito mais tranquila, né, muito mais facilitada. E essas células gram-positivas, elas vão ter uma alta pressão osmótica, né? Então, a pressão osmótica ali dessas células gira em torno de 20 a 30 atmosferas, né? Então, a gente pode perceber que essa parede celular e essa membrana, né, plasmática, elas também têm a capacidade e a função de manter essa alta pressão osmótica. Se eu tiver uma ruptura dessas estruturas, essa célula bacteriana, então, ela vai sofrer uma lise, né? Ela vai sofrer uma lise e vai causar, então, a morte deste micro-organismo. Já nas bactérias gram-positivas, que é a figura que nós temos aí ao lado, né, onde nós temos aí um envelope gram-negativo, nós podemos perceber que essas células, elas possuem uma pequena camada de peptidoglicano, é uma camada muito fininha de peptidoglicano, né, por isso que a gente fala, que a gente vai ver, né, a taxa, mas por isso que a gente fala que
ela é mais fina. Por quê? Porque o peptidoglicano só representa uma pequena camada. Porém, essas células, elas possuem, né, uma membrana externa. E essa membrana externa dessas células, né, dessas bactérias gram-negativas, elas possuem lipopolissacarídeo e proteínas, que muitas vezes trazem a patogenicidade dessa bactéria, né? Então, a grande parte da toxicidade, né, os lipopolissacarídeos, eles vão estar presentes nessa bactéria, nessa membrana aí externa, na qual a gente pode perceber que a gram-positiva ela não possui essa membrana, tá? Além disso, também a gente tem um espaço chamado de espaço periplasmático. Esse espaço periplasmático vão estar aí contidos enzimas e alguns componentes essenciais para a vida, né, para a sobrevida dessas bactérias, ok? Quando a gente fala em bactérias gram-negativas, a gente fala em uma bactéria que também tem, né, uma pressão osmótica, mas a pressão osmótica dela é bem inferior quando a gente compara aquelas bactérias gram-positivas. A pressão osmótica dele gira em torno de 5 a 10 atm, né? Então a gente pode perceber que um antimicrobiano, um antibacteriano que interfira nessa pressão osmótica vai ter um resultado muito mais significativo em uma bactéria gram-positiva, uma vez que a pressão osmótica dessa bactéria é muito maior. Então, aí a gente já começa a perceber que, dependendo do mecanismo de ação do antimicrobiano, né, ele vai ter uma atuação maior ou nas bactérias gram-positivas ou nas bactérias gram-negativas, ok? E como que a gente faz, então, para identificar se uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa? Porque isso, na clínica, né, é muito importante. É importante a gente conhecer se essa bactéria é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar com os antibacterianos, quando a gente for trabalhar com as classes dos antibacterianos, nós vamos ver que existem classes exclusivas para as bactérias gram-positivas, enquanto também nós vamos ver que existem classes exclusivas para bactérias gram-negativas. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, né? É importante que bioquimicamente a gente possa determinar a característica dessa bactéria para a gente entrar com uma terapia mais específica, né? Para a gente entrar com uma terapia, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, de um espectro menor, mais específico possível para evitar o surgimento da resistência, né? Que é a grande discussão que nós temos aí, que seria então a resistência aos antimicrobianos. Então, para identificar se uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa, a gente vai utilizar, então, da coloração de Gram, que é uma técnica criada pelo próprio Gram, né, Christian Gram, que vai, então, submeter as bactérias a corantes e vai permitir, então, a coloração de sua parede, né? Então, desculpa, nessa técnica, inicialmente, a gente vai utilizar o corante violeta de cristal, né? Então, a gente pode perceber aí, né, nós temos aí uma placa de Petri, né? E essa placa aí é uma lâmina, desculpa, e nessa lâmina aí a gente vai, então, utilizar o corante de violeta de cristal. Vamos submeter a bactéria a uma solução de iodo, né, que é o Lugol, que vai aumentar, então, a afinidade do corante com a célula. E, posteriormente, a gente vai utilizar um solvente. As bactérias gram-negativas, né, a gente pode ver aí, após serem submetidas aos solventes, né, após ser submetida à descoloração, elas vão descolorir. Então, a gente pode perceber que nas bactérias gram-positivas, o Lugol, né, o iodo, permaneceu, mesmo após a descoloração. Porém, nas grãs negativas, o que vai acontecer? A partir do momento que a gente utiliza um solvente, elas vão se descolorir, ok? E após essa descoloração que a gente faz, essas bactérias elas vão ser submetidas a um contracorante, né? Neste caso aí, foi utilizada a safranina, né? E essa safranina, ela tem uma cor avermelhada. Como a bactéria gram-negativa ela foi descolorida com o uso do solvente,
no último momento, ela vai absorver essa cor, ela vai absorver esse contracorante e vai ser corada em vermelho. Como a gram negativa ela tem uma parede muito espessa, ela não vai ser descolorida. Então, ela cora-se pelo iodo inicial. Né? Então, a gente tem aí que a coloração diferencial em que as bactérias são classificadas em gram positivo ou em gram negativas, vão depender da capacidade que eu vou ter de reter ou não o corante principal, que é o cristal violeta. Então, as grãs positivas, elas retêm devido à grande camada de peptidoglicano características dessas bactérias. Né? A gente viu no slide passado que essas bactérias, elas possuem uma espessa camada de peptidoglicano. E vai ser essa camada que vai impedir, né, que esse corante ele seja perdido quando se utiliza de um solvente. Né? Já as grãs negativas, né, quando submetida a um tratamento descorante, ela vai perder esse corante principal, esse corante inicial, né? Por quê? Porque a parede de peptidoglicano é muito fina. Então, ele tem essa capacidade de perder. Ele não é capaz de reter o corante. E aí ele vai ser corado com o último corante, que a gente chama de contracorante, que pode ser a sulfixina ou a safranina, ok? Lembrando, então, que a gente vai ter aí na lâmina uma bactéria colorida, né, vermelhinha, vai indicar que ela é gram negativa, e em tom azulado, violeta, vai indicar que ela é gram positiva. Mais uma vez, falando da importância da identificação dessas bactérias para que a gente possa fazer posteriormente um tratamento farmacológico mais específico, lembrando que dentro da né, dos antimicrobianos, dentro do tratamento né, no combate dessas bactérias, quanto mais específico eu for, menor é a capacidade de eu gerar uma resistência. E a gente sabe que a resistência aos antibacterianos é um caso de saúde pública, né? Por quê? Porque não vai interferir na vida só daquele indivíduo. Se a bactéria ela gera resistência, essa bactéria ela vai ser disseminada para uma população que não vai mais curar com um fármaco de escolha. Por quê? Porque ela sofreu resistência devido à utilização inadequada de um agente antibacteriano, ok? E de onde vêm esses antibióticos? Então, eu não vou entrar em detalhe aqui da origem propriamente dita, senão a gente ia perder um tempo muito grande, né, falando, mas a gente tem uma história aí dos antibióticos. Esses antibióticos, eles foram divididos em 3 eras. Em cada era, a gente teve um episódio importante, né? Primeiro, a gente descobriu que podia tratar doenças com os próprios agentes patológicos, depois vieram os agentes químicos, e posteriormente a gente descobriu a penicilina, que foi a última era da história dos antibióticos. Né? Então, a penicilina ela marcou a era dos antibióticos. E a partir daí, nós temos aí a descoberta de vários antibióticos. E o que a gente pode perceber é que esses antibióticos, eles são, na sua maioria, produzidos pelos fungos, pelas bactérias ou pelos waxtomicetos. Né? Então, são substâncias produzidas pelos próprios micro-organismos, e essas substâncias produzidas por esses micro-organismos têm a capacidade de destruir outros agentes patogênicos. Né? Desses antibióticos, eu coloquei algumas informações para vocês aqui, que 123 são produzidos por fermentação, né? Mais de 50 são produtos semissintéticos, né? Não são naturais, então a gente pode ver, eles vêm a penicilina vem do fungo, sim, a penicilina vem do fungo, mas eu posso pegar esse agente natural e transformá-lo em um outro agente através da adição de radicais na sua molécula química. Né? Então, as aminopenicilinas, né? É a adição de uma molécula de amina à molécula de penicilina. E vai modificar o mecanismo de atuação, não propriamente o mecanismo de ação,
mas vai modificar a seletividade dessa penicilina para alguns tipos de alvos específicos, ok? Então, a gente pode perceber que mais de 50 são produtos semissintéticos, né? A gente sabe que a grande maioria, ela vai estar sendo sintetizado a partir de fungos, né, dos próprios micro-organismos, e 3 desses compostos, eles são completamente sintéticos, ou seja, eles são totalmente produzidos dentro de um laboratório, ok? Semissintético, a gente ainda aproveita a molécula química do agente natural. O sintético, ele é todo produzido dentro de um laboratório. Tá? Então, a gente pode aí ver que nos fungos a gente tem a penicilina, a cefalosporina, são os mais importantes aí, antibióticos, né, antibacterianos derivados dos fungos. Nas bactérias, a gente tem a polimixina B, que é aquele agente que eu falei para vocês, que tem uma baixíssima índice terapêutico. Nós temos a colistina, a bacitracina e a tirotricina, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas quando a gente for trabalhar com as classes específicas dos antibióticos. E os actinomicetos, né? Nós temos aí os aminoglicosídeos, nós temos aí os macrolíticos, as tetraciclinas e o clonafenicol, né? São fármacos extremamente importantes e muito conhecidos dentro do tratamento quimioterápico, ok? Só lembrando a vocês que os actinomicetos é um filo de bactérias gram-positivas, ok? Essas bactérias, elas têm uma organização filamentosa, muitas vezes ramificada, e por eles terem uma semelhança com o fungo e por produzirem igual estes, né, esporos semelhantes a conídeos, eles são erroneamente, às vezes, classificados como tais, são classificados como fungos, mas não são, tá? Então, o Actinomycetes, por mais que ele se assemelhe a fungos, é um filo da classe das bactérias gram-positivas, ok? Então, vamos continuar. E aí eu pergunto para vocês, por que será que a grande maioria dos antibióticos, eles vêm de substâncias produzidas pelo próprio micro-organismo, né? Então, a gente tem aí esporos, bactérias, bolores, leveduras produzindo substâncias, e essas substâncias, então, elas vão inibir, né, o crescimento dos outros micro-organismos. Por quê? Porque vão estar competindo. Então, a partir do momento que eu tenho uma produção e excreção de substâncias químicas, eu vou visar o quê? Eu vou visar a eliminação das minhas espécies concorrentes. Então, se eu tenho um fungo ali numa placa de Petri, e esse fungo, ele quer sobreviver ali, o que ele vai fazer? Ele vai começar a produzir, ele vai excretar algumas substâncias químicas para o quê? Para favorecer a sua sobrevivência. E uma forma de favorecer a sua sobrevivência é o quê? Matando os organismos competidores. Então, por isso que essas substâncias, elas têm essa capacidade de agente antimicrobiano, de agente antibacteriano. Por quê? Porque elas vão competir para a sobrevivência. E uma forma de competir para a sobrevivência seria, então, produzir e liberar essas substâncias químicas. E é a partir dessas substâncias químicas, então, que a gente vai produzir, principalmente pelo processo de fermentação, os antibacterianos. Lembrando que, por mais que a gente tenha um número significativo de agentes antibacterianos naturais, essas moléculas, né, essas substâncias, elas sofrem alterações químicas para modificar a estrutura química e modificar a especificidade, a seletividade dessa substância para agentes patogênicos específicos. E lembrando que, ainda assim, nós também temos dentro da farmacologia agentes, né, antibacterianos 100% sintéticos. Utiliza-se da forma, da estrutura química do natural, mas ele é todo produzido dentro de um laboratório. Então, a gente está falando aqui um pouquinho da origem dos antibióticos, né, dos antibacterianos.
E aí eu pergunto para vocês, e como que esses antibacterianos, né, esses antibióticos, eles vão ser classificados? Então, a gente tem basicamente 3 formas de classificar esses antimicrobianos. Principalmente, né, o primeiro é através da sua origem, como a gente está falando aqui. Então, nós temos antimicrobianos naturais, que são aqueles que são totalmente derivados de um composto de micro-organismo, né? Então, por exemplo, a penicilina, a gente sabe que é derivada de um fungo, então ela é natural. Nós temos os semissintéticos, que seriam, então, adicionar um radical na molécula natural e transformar essa molécula natural em uma semissintética. E nós temos o sintético, que é 100% produzido em um laboratório. Então, essa seria a classificação dos antimicrobianos com base na sua origem. Uma outra forma da gente classificar esses antimicrobianos é quanto ao espectro de ação. Então, a gente tem aqueles antimicrobianos de pequeno espectro, eu já havia falado para vocês isso, né? O que seriam os antimicrobianos de pequeno espectro? Seriam aqueles que atuam em um tipo ou um grupo muito limitado de micro-organismos. Então, ele tem um alvo muito específico, muito seletivo. Ele vai utilizar somente, ele vai combater somente uma classe, um grupo bem limitado. Né? Então, a isoniazida é um antimicrobiano que ele vai ser ativo somente contra as micobactérias. Ele não tem atuação em outras bactérias. Então, quando você tem, né, o registro da infecção por uma micobactéria, se você usa a isoniazida, você tem a certeza que você vai estar atuando somente em um pequeno grupo. É bom, é interessante fazer o uso de um antibiótico de pequeno espectro? Sim, nós vamos ver posteriormente que é uma das escolhas de um bom antimicrobiano, ser de pequeno espectro. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, se for de pequeno espectro, eu acerto o meu alvo em cheio. Eu acertando o meu alvo em cheio, eu diminuo a capacidade de gerar a resistência. Né? Nós temos aqueles de espectro ampliado, que são eficazes tanto contra bactérias gram-positivas, como também por gram-negativas. Né? Então, por exemplo, a ampicilina. A ampicilina ela vai agir contra um grande número de bactérias positivas e algumas bactérias gram-negativas. Então, a gente sabe que esse espectro, então, é ampliado. É diferente da isoniazida, que só atua no grupo das micobactérias. E o amplo espectro seriam aqueles que afetam uma ampla variedade de espécies microbianas, por exemplo, o clonafenicol. Então, o clonafenicol, ele tem um alvo, um leque muito grande de atuação. Ele atua em muitas bactérias gram-positivas, em muitas bactérias gram-negativas, aeróbias, anaeróbias, né? Então, mas isso é ruim, Lucília? Claro que não, né? Claro que não. Imagine a gente pega um paciente que está com uma infecção bacteriana, uma infecção que está evoluindo muito rápido, a gente não tem tempo hábil de esperar a coloração gram sair para a gente identificar se ela é positiva ou negativa. A gente precisa entrar num tratamento antimicrobiano de urgência. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um antibiótico de pequeno espectro? Não. Eu não sei qual bactéria que está causando aquela disseminação. Né? Eu não sei se ela é uma gram-positiva, se é uma gram-negativa, eu só sei que aquele paciente ela está com uma infecção bacteriana. Neste momento inicial, eu preciso combater essa disseminação. E uma forma de combater essa disseminação é utilizando, né, um antimicrobiano de amplo espectro. Eu vou atirar para todos os lados, para ver se eu acerto o meu alvo. Aí, após uma análise bioquímica, após uma análise microbiológica, onde eu descubro que aquela bactéria é uma bactéria gram-positiva ou uma bactéria gram-negativa, eu entro com a troca do antimicrobiano para um espectro menor, porque assim eu evito a resistência daquelas outras bactérias que não estão sendo combatidas, né, que não estão sendo alvo daquele antimicrobiano. Então, o antimicrobiano de amplo espectro, por mais que ele tenha a maior capacidade de gerar uma resistência, ele é importante a partir do momento que a gente não
identifica, né, o tipo de bactéria causadora da patogenia, ok? Uma outra forma de classificação, então aqui é só que eu coloco para vocês o amplo espectro vezes terapia prolongada, né? Aí eu coloquei para vocês aqui que terapias com drogas de amplo espectro, por períodos prolongados, pode destruir a microbiana normal e favorecer o crescimento de micro-organismos oportunistas. Então, além dessa terapia de amplo espectro, ela via causar a maior probabilidade de gerar resistência, a gente tem aqui um ponto muito importante também. Como ela é de amplo espectro, ela vai acabar destruindo vários micro-organismos no nosso corpo, né? E a gente sabe que existe uma microbiota importante no nosso corpo. E essa microbiota, ela não causa doenças. Mas se eu destruo essa microbiota, ela acaba não disputando mais a sua sobrevivência e começam a proliferar e a desenvolver e a crescer micro-organismos oportunistas. Por quê? Porque eu perdi aquelas bactérias que seriam inócuas no meu organismo e que estariam ali sobrevivendo, lutando para a sobrevivência. E uma das formas que a gente viu que esses micro-organismos lutam para a sobrevivência é destruindo um outro micro-organismo, ok? Uma outra forma aí de classificar esses antimicrobianos também seria com base no mecanismos de ação. Então, a gente não vai entrar em muito detalhe agora, porque a gente vai ver isso quando a gente for trabalhar as classes, né, dos antimicrobianos, dos antibacterianos, mas eu posso classificá-lo como o inibidor da síntese da parede celular. Então, quando eu falo da penicilina, ela é um antimicrobiano que pode ser classificado como um inibidor da síntese da parede celular. Vai impedir a formação da parede, né, das camadas de peptidoglicano. Consequentemente, eu perco aquela estrutura celular. Consequentemente, a célula perde a capacidade de manter sua forma, de manter a sua diferenciação, de manter a sua pressão osmótica e ela acaba, então, gerando uma lise e uma morte celular. Eu posso alterar a permeabilidade da membrana celular, agora eu não estou trabalhando com a parede, eu estou trabalhando com a membrana propriamente dita. Então, a gente tem lá a anfotericina, a polimixina, que são os antimicrobianos que têm as menores janelas terapêuticas, são aqueles antimicrobianos que têm um índice terapêutico extremamente baixo. Eu posso causar inibição irreversível da síntese proteica, né, que são as tetaciclinas, os clonafenicol, a eritromicina, a clindamicina, que são aqueles antimicrobianos que vão atuar naquelas estruturas ribossômicas específicas das bactérias. Eu posso causar alteração da síntese de proteína, neste caso, levando à morte celular, que seria os aminoglicosídeos. Ah, não é a mesma coisa? Nós vamos ver que não. Quando eu causo inibição reversível da síntese proteica, eu chamo esses antibióticos de bacteriostático. Nós vamos entender no próximo slide o que seria um antibiótico bacteriostático. Quando eu falo da alteração da síntese de proteína, levando à morte, no caso, os aminoglicosídeos, eu chamo esses antibióticos de bactericida, tá? Eu posso causar alteração do metabolismo bacteriano dos ácidos nucleicos, como é o caso da rifamicina, né, das quinolonas, ok? E eu tenho aquelas classes de antimicrobianos chamados de antimetabólicos, que é a trimetoprina e as sulfonamidas, que vão bloquear, então, enzimas essenciais no metabolismo do folato, do ácido fólico, né? Então, esses seriam mais uma forma de classificar os antimicrobianos. Então, a gente pode classificar de acordo com a base na origem, né? Se é natural, semissintético ou sintético, de acordo com o espectro de ação, se é de pequeno ou de espectro ampliado ou de amplo espectro, e de acordo com o mecanismo de ação, ok? Então, para a gente finalizar aqui essa parte de classificação, eu também, né, por último, posso classificá-lo de acordo com sua potência, que vai depender muito da concentração do fármaco que vai chegar ao micro-organismo, bem como a sensibilidade desse micro-organismo ao antimicrobiano. Então, por exemplo, nós temos aqui, nessa figura aqui, placas de Petri,
né? E a gente pode perceber que na primeira placa, o que aconteceu? Eu tinha uma cultura de bactérias e passado um dia, essa cultura ela proliferou. Então a gente pode ver uma proliferação, né, nesse crescimento bacteriano. Quando eu coloco um antibiótico representado pelo fluido azul, nessa placa inicial onde eu tinha uma colônia bacteriana, passado um dia, o que a gente percebe? A gente percebe que houve uma morte. Eu não tenho mais bactérias ali presentes. Neste caso, a gente considera esses antibióticos como antibióticos bactericidas. Por que bactericidas? Porque esse antibiótico ele foi capaz de causar a morte da bactéria. Eu não precisei do meu corpo em nenhum momento para causar essa destruição bacteriana. Então, neste caso, a gente fala que esse antibiótico é bactericida, é o que eu falei para vocês no slide passado, né? Quando eu inibo a síntese proteica, né? Quando eu inibo a síntese, quando eu altero a síntese de proteína, levando à morte celular, como é o caso dos aminoglicosídeos, esse antibiótico ele é classificado como bactericida. Né? As penicilinas, elas rompem a parede celular da bactéria, principalmente as gram-positivas, que são aquelas bactérias que possuem uma camada muito extensa de peptidoglicano. Então, a gente já pode começar a pensar, né, a levantar hipóteses que o quê? Que esses inibidores da parede celular, essas substâncias que atuam nos peptidoglicanos, elas têm uma atuação maior nas bactérias gram-positivas. Por quê? Porque as bactérias gram-positivas são compostas basicamente por peptidoglicano. Então, se eu altero essa parede, vai ser muito mais significativo para ela do que para uma gram-negativa. E no outro plaquinha de Petri aqui, a gente viu, se a gente coloca uma substância verde, o que vai acontecer? Vai haver proliferação? Não. Não há proliferação, a gente não consegue ver proliferação aí. Mas o que a gente está percebendo? A gente está percebendo que houve uma estagnação do crescimento. Esses antibióticos que estagnam o crescimento sem causar a destruição das bactérias já pré-existentes são chamados de bacteriostáticos, né? Então, quando eu falo de inibição reversível da síntese proteica, eu estou falando de antibióticos bacteriostáticos. Eles não vão causar a destruição das bactérias que já estão no corpo. Eles só vão impedir que aquelas bactérias, elas proliferem. Diferente dos bacteriostáticos que causam a destruição de todas as bactérias já presentes no nosso corpo. Então, tem aqui o antibacteriano, bactericida seria aquele capaz de eliminar as bactérias, e o bacteristático, ele é capaz de inibir o crescimento bacteriano. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um número de bactérias viáveis aqui no eixo Y, e no eixo X a gente tem o tempo. A gente adicionou o fármaco, né? A gente sabe que na situação controle, a gente vê essa curva aí, o número de bactérias está crescendo. O número está crescendo. Por quê? Porque não está tendo nenhuma interferência farmacológica, né? Significa aquela primeira plaquinha. Eu coloquei as bactérias, né? Elas cresceram, vê aí, olha. Quando eu adiciono o fármaco, já houve um crescimento bacteriano. Então, quando eu adicionei um fármaco, já estavam presentes as bactérias. Se eu não coloco nada, elas continuam multiplicando e a curva vai crescendo, que é o controle aí sem nenhum fármaco. Se eu coloco um fármaco com adição bacteriostática, como por exemplo o clonafenicol, o que vai acontecer? Olha a linha azul aí. Eu vou estagnar o crescimento. Se o crescimento, né, quando eu adicionei o fármaco, estava em 10 elevado a 3 bactérias viáveis, eu mantenho em 10 elevado a 3. Já o bactericida, como por exemplo a penicilina, vai causar a destruição. Então, com o passar do tempo, eu não vou ter mais bactérias. Por quê? Porque elas foram destruídas pelo uso de um antibiótico bactericida, ok?
Lembrando que quando o paciente ele é imunocompetente, quando o sistema imunológico desse paciente é capaz de reagir, né, e de defender o organismo, eu posso utilizar um bacteriostático que o meu organismo vai ser capaz de eliminar essas bactérias. Agora, se for um organismo imunodeprimido, se eu não tiver um sistema imune atuando ali, eu jamais posso utilizar um antimicrobiano bacteriostático. Por quê? Porque se o organismo ele está imunodeprimido, ele não vai ter a capacidade de destruir aquelas bactérias que já estão lá antes do uso do fármaco. Então, neste caso, o paciente ele tem que fazer uso de um antibiótico bacteriostático. Desculpa, bactericida, né? Bactericida, por quê? Porque eu não vou precisar do sistema imunológico para diminuir o número dessas bactérias. E uma observação muito importante é que não se deve associar um bactericida com um bacteriostático, tá? Nós vamos entender um pouquinho lá na frente, mas a princípio o bactericida vai ter a sua ação diminuída. Então você vai deixar de matar a bactéria para apenas diminuir o crescimento dela. Você vai anular a ação do bactericida, tá? Então, nunca se usa um agente bactericida com um agente bacteriostático. Quando a gente for trabalhar com as classes de antibióticos e a gente for ver o mecanismo de ação de cada um, a gente vai entender um pouquinho disso, ok? E aqui é mais um gráfico mesmo, ilustrando para vocês a diferença entre um bactericida e um bacteriostático, né? É mais em questão de tempo mesmo, de eliminação. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o tratamento antimicrobiano, a gente não pode prosseguir sem falar sobre o teste de sensibilidade. Então, o que seria esse teste de sensibilidade? Seria a capacidade que a gente tem de analisar se aquele antimicrobiano ele vai ser eficiente, vai ser eficaz contra aquela bactéria em estudo, né? Então, a gente tem vários tipos de testes. Esses testes, eles têm a finalidade da gente encontrar uma concentração inibitória mínima. O que seria essa concentração inibitória mínima? Seria uma concentração do antibiótico que vai resultar em uma inibição de 99% ou mais, 99% ou mais, né? Ou seja, é o mínimo do antibiótico que a gente deve administrar para que ele seja capaz de atingir o sítio de ação e destruir mais do que 99% daqueles micro-organismos, né? Então, a realização do teste de sensibilidades aos antimicrobianos é uma das principais tarefas executadas pelo laboratório de microbiologia. Quem for trabalhar no laboratório de microbiologia vai estar o tempo todo trabalhando com esse teste de sensibilidade, né? Além de quê? Além de orientar a escolha da terapia antimicrobiana mais adequada. Por quê? Porque ali a gente vai ter a resposta daquele antibiótico naquela dose para aquela bactéria, né? Então, é através desse teste, né, é que a gente vai ter uma ferramenta no monitoramento da evolução da resistência bacteriana e vai também ser um método auxiliar na implantação de medidas de controles que vão evitar a disseminação de bactérias multiresistentes. Então, daí a gente vê a importância desse teste. Existe um teste de difusão em água, né, que seria esse teste que a gente está vendo aí. O que a gente faz? A gente vai pegar uma cultura de células específica, é a célula bacteriana que a gente quer trabalhar, e o que a gente faz? A gente vai colocar aí vários rodelinhas, né, com vários antibióticos diferentes. Então, a bactéria é a mesma. Você vai, então, modificar os antibióticos. E o que você vai ver aí? O diâmetro do raio de inibição. Esse diâmetro do raio de inibição do crescimento bacteriano, né, ao redor de cada disquinho, vai ser mensurado em milímetros, né, e vão estar relacionados à sensibilidade da amostra bacteriana e à velocidade de difusão do antimicrobiano no água, né? Então, quando os halos de inibição são correlacionados aos valores logarítmicos da concentração inibitória mínima, através de uma análise que a gente faz, que é através de uma análise de regressão linear, vai encontrar-se uma relação linear
que vai demonstrar que o halo de inibição é inversamente proporcional à concentração inibitória mínima daquele antimicrobiano. Quanto maior o halo de inibição, menor vai ser a concentração necessária para o quê? Para causar a inibição de 99% ou mais do crescimento bacteriano, né? Que vai indicar, então, a sensibilidade daquele antibiótico para o micro-organismo, ok? Uma outra forma que nós temos aí de teste seria a macrodiluição em tubos, né? Então, essa técnica foi uma das primeiras a ser utilizadas na avaliação da sensibilidade aos agentes antimicrobianos, né? Vai envolver a preparação de diluições seriadas e logarítmias de antimicrobiano. A gente vê aí, né? 16, 8, 4, 2, 1, 0, 05, 0, 20, 25, 0, 12, 0, 6, 0, 13. Então, a gente está vendo aí que tem uma concentração seriada, né? Que vai ser, então, essa concentração seriada é do antimicrobiano, que vai ser, então, inoculado em um meio de cultura líquida. E a partir do momento que eu inoculo essas diluições seriadas nesse meio de cultura líquido, eu vou, então, permitir, né, determinar qual é a concentração inibitória mínima através do crescimento antibacteriano. Então, a gente pode ver aí, por exemplo, o organismo A, no controle, nós não temos nenhuma bactéria, né? E aí a gente começa o quê? A colocar tubos com culturas, ou seja, nós temos a presença de bactérias, né? E a gente coloca, então, o antibiótico em questão. E a gente quer ver qual vai ser a concentração mínima do antibiótico capaz de inibir o crescimento bacteriano. Então, a gente pode ver aí que o organismo A, em 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25 e 0,12, eu não tenho crescimento microbiano. Eu não tenho crescimento bacteriano. Por quê? Porque eu ainda tenho um tubo límpido. Mas a partir do momento que eu coloco 0,06 micrômetros por ml de antibióticos, eu já tenho um crescimento bacteriano. Por quê? Porque o líquido de cultura ficou turvo, indicando que neste líquido aqui eu tenho crescimento bacteriano. Aí eu pergunto para vocês, qual seria a concentração inibitória mínima no organismo A daquele antibiótico? De 0,2 microgramas por ml. Por quê? Porque a partir de 0,06 eu já tenho um crescimento bacteriano, ok? No organismo B, 16, 8, 4, 2, 1, eu não tenho nada. Mas no 0,5 eu já tenho um crescimento bacteriano. Qual é a minha concentração inibitória mínima? 1. Porque a partir daí, a célula bacteriana já é capaz de crescer. O antibiótico não é mais sensível para inibir esse crescimento bacteriano. E no organismo 6? 16, 8. Né? Então, minha concentração inibitória mínima é 16 microgramas por ml. Aí eu pergunto, qual desses eu tenho uma maior sensibilidade? Né? A minha maior sensibilidade é naquele onde eu tenho uma menor concentração inibitória mínima, né? Então, eu inibo muito mais o crescimento, aquele antibiótico, aquele antimicrobiano, ele é muito mais sensível no organismo A. Por quê? Porque eu precisei de muito menos antibiótico para o quê? Para inibir 99% ou mais do crescimento bacteriano. Então, esses seriam os testes de sensibilidades que a gente utiliza muito nos laboratórios de microbiologia, né? O teste de diluição em água, o teste de diluição de halo, o teste de microdiluição em tubo, ok? E a partir daí a gente considera, então, a gente determina, então, a concentração inibitória mínima. E a farmacocinética e farmacodinâmica? Eu venho tendo uma vista assim bem por cima, qual seria a finalidade da gente estudar os antimicrobianos? Então, nós temos aí um antimicrobiano. Esse antimicrobiano, ele precisa ser absorvido, distribuído, metabolizado e excretado. Então, esse antimicrobiano, ele sofre todos os processos ADME, que são os processos farmacocinéticos. E qual a importância desse processo farmacocinético?
eu determinar a concentração do fármaco, do antimicrobiano, que vai estar presente lá no meu local da infecção. Ou seja, eu preciso ter naquele local de infecção pelo menos uma concentração inibitória mínima do patógeno, né? Que é aquilo que a gente viu. Se por acaso a concentração inibitória mínima é 1 micrograma por ml, depois de todos os processos farmacocinéticos estarem acontecendo, é necessário que sobre pelo menos 1 micrograma por ml no local da infecção. Por quê? Porque essa seria a concentração inibitória mínima necessária para impedir o crescimento bacteriano. Ok? Dentro da farmacodinâmica, nós temos, então, a eliminação desse patógeno tempo dependente, né? Nós temos a eliminação desse patógeno concentração dependente, e nós temos o efeito pós-antibiótico, onde nós temos aí a continuação dessa eliminação. E como resultado, a gente tem uma diminuição da contagem bacteriana, né? Uma mortalidade e uma melhora clínica, né? Por quê? Porque eu combati, eu resolvi aquela infecção, aquela disseminação bacteriana, ok? E para a gente estar aí quase encerrando, eu pergunto para vocês, então, o que eu preciso ter para uma terapia antimicrobiana de sucesso? Então, esse sucesso dessa terapia vai depender de alguns fatores. Primeiro, da variabilidade genética, que diz muito, né? Então, a gente sabe que a genética, ela interfere em vários processos, incluindo nos processos relacionados à infecção bacteriana. O peso, a idade, as comorbidades. Esse paciente, ele tem uma disfunção hepática, ele tem uma disfunção renal, né? Então, a gente precisa avaliar isso. As interações medicamentosas, que muitas vezes podem diminuir, anular ou potencializar o efeito dessa terapia antimicrobiana, e a variabilidade da cepa bacteriana, que a gente sabe que essas bactérias, elas sofrem mutações, e essas mutações, elas podem tornar aquela cepa variável, dificultando o tratamento farmacológico, tá? E uma observação que eu coloquei para vocês aqui, antimicrobiano não é antipirético, as pessoas às vezes têm febre e se associam ao uso de um antimicrobiano. O antimicrobiano atua no desenvolvimento, ou na eliminação, ou na destruição, ou na paralisia do crescimento das bactérias. Ele não atua no hipotálamo igual o anti-inflamatório, diminuindo esse processo febril. Okay? Então, não se usa antimicrobiano como antipirético. E qual seria o antimicrobiano ideal? Então, eu coloquei para vocês aqui algumas características que vocês vão concordar, acredito que vocês vão concordar comigo, que seria o melhor antimicrobiano. Primeiro, ele tem que ter uma ação bactericida. É importante ter uma bactericida porque, como eu falei para vocês, independe do sistema imunológico. Ter o menor espectro específico, né, o espectro mais específico possível, ou seja, ser de pequeno espectro. Lembre que quanto menor for o espectro, mais específico você vai ser do seu patógeno. Porém, para você ter essa especificidade, você precisa de uma análise microbiológica para identificar o patógeno em questão, né? Ter uma menor concentração inibitória mínima, porque quanto menor é a concentração inibitória mínima, mais sensível aqui no antimicrobiano é em relação ao patógeno. Ser menos tóxico, é claro. Ter maior nível no local da infecção. Melhor comodidade possológica. Então, é muito melhor você tomar um antibiótico de 24 em 24 horas do que de 6 em 6 horas. Que você vai ter que acordar à noite para fazer uso de um antimicrobiano, né? Compatível com o estado clínico do paciente. Se o paciente ele tem uma disfunção renal, ele não pode fazer o uso de um antimicrobiano que causa uma disfunção renal, ou de um antimicrobiano que tem uma eliminação predominantemente renal. Por quê? Porque eu não vou estar adequando o uso daquele antimicrobiano para a comorbidade do paciente. E um aspecto muito importante que a gente tem que levar em consideração também, ser mais barato, né? O preço interfere muito na adequação possológica, no regime possológico, então ser mais barato, ok? E para a gente encerrar essa parte de hoje, essa primeira parte da aula, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as classes dos antimicrobianos.
a gente vai trabalhar aí com um pouquinho com as resistências aos antimicrobianos, que é um assunto muito polêmico, né? A gente faz um uso indiscriminado, muitas pessoas estão com dor de garganta, muitas pessoas estão com uma tosse. A dor de garganta é o principal. Toma amoxicilina, né? Então, assim, a receita, o médico receita um antibiótico durante 5 dias, no terceiro dia já melhorou os sintomas, o paciente ele deixa de tomar o antimicrobiano, aquele resto que está em casa vai ser tomado esporadicamente de 2, 3 vezes, né? Então, isso tudo leva ao surgimento da resistência. Então, aqui eu coloquei para vocês, né, um quadrinho para a gente ilustrar o que seria essa resistência. Então, eu tenho as bactérias originais aqui, né? São bactérias de várias cores, a gente pode ver que tem bactéria amarela, laranja, vermelho claro, vermelho escuro, meio verdinho. E aí eu fiz o uso de um antibiótico. O que aconteceu? Eu eliminei a bactéria amarela, eu eliminei a bactéria verdinha, mas ficaram aí as bactérias vermelhas claras e principalmente as vermelhas claras e vermelhas escuras, né? O que vai acontecer? Por que elas não foram destruídas? Porque, por algum motivo, elas foram resistentes ao antimicrobiano. Então, depois daquele tratamento farmacológico, essas bactérias, elas sobreviveram. Significa que elas tornaram resistente àquele tratamento farmacológico. E o que acontece agora? Essas bactérias, elas multiplicam. E uma vez multiplicando, elas vão desenvolver uma doença que não vai ser mais controlada com o uso do antimicrobiano utilizado inicialmente. Por quê? Porque agora elas se tornaram resistentes. Tá? E o que causa essa resistência? Então, como eu falei para vocês, o uso indiscriminado. Né? A pessoa teria que usar 5 dias, usa 3 dias, tempo inadequado. Teria que utilizar 5 doses ao dia, 4 doses ao dia, porque era de 6 em 6 horas, pulou a dose da noite. Dose inadequada. Sobrou comprimido, ela vai utilizar quando ela tiver uma dorzinha de garganta, uma dor de dente. O uso indiscriminado, ok? Escolha inadequada da droga também pode gerar essa resistência àquilo. Eu não tenho cultura, eu não sei qual é o meu micro-organismo, eu saio utilizando um antibiótico, um antimicrobiano de amplo espectro, saio atirando para todos os lados, mato umas, mas causa o quê? Fortalecimento de outras, ok? E quais seriam, então, esses mecanismos de resistência? Nós temos aí desenvolvimento de vias metabólicas alternativas, né? Nós temos alteração da permeabilidade, né? A bactéria, ela altera todo o seu processo de permeabilidade, aí aquele antibiótico que era capaz de entrar não entra mais. Nós temos os mecanismos enzimáticos, elas acabam criando enzimas que destroem os antibióticos, né? O mais comum aí a gente vai ver as penicilases, que destrói a penicilina, né? Nós temos as bombas de efluxo, a bactéria, ela produz uma bomba de efluxo que vai pegar aquele antimicrobiano que entrou na célula e vai ejetar esse antimicrobiano para fora, e a própria alteração do sítio de ação. Então, aquele antibiótico se ligava a um sítio que agora foi alterado, né? A relação chave-fechadura não existe mais. Não existindo essa relação, a gente não tem aí o desenvolvimento, né? A atuação desse antimicrobiano na célula bacteriana, ok? E aí eu coloquei para vocês aí alguns tipos de desenvolvimento da resistência. Nós temos a transferência vertical, que é muito difícil, é 1 em 10 milhões, que seriam as mutações cromossômicas, né? E aí nós temos as transferências horizontais, que seria a transformação, a transdução, a conjugação e a transposição, né? Falando uma por uma, nós temos aí a transformação. A transformação nada mais é do que a captação e incorporação do DNA do meio ambiente, né? Então, o que acontece? A bactéria morreu, né? Essa bactéria, uma vez morta, ela vai liberar o gene da resistência e aquela bactéria ali viva, ela vai pegar esse gene da resistência e vai incorporar ao seu plasmídio, ok? Esse tipo de transferência de resistência, chamada de transformação, ela não tem muita importância clínica. A outra seria a transdução. O que seria a transdução?
vai ser a transferência de um DNA entre bactérias por meio de um bacteriofago. Então, olha lá, a gente pode ver o bacteriofago em uma célula aqui, dentro da célula, ele vai lá, ele pega esse gene de resistência dentro de uma célula viva e vai transduzir esse gene para uma outra célula. Então, eu vou ter essa transdução através de um bacteriofago. A conjugação vai ser a transferência de material genético usando o contato, né, através dos pilos sexuais. Então, é o contato célula-célula, né, seria aquela reprodução. Pode ocorrer entre bactérias de espécies diferentes, então não precisam ser da mesma espécie para que ocorra essa conjugação. E esse tipo de conjugação feito entre, né, o contato de uma bactéria com a outra é o principal mecanismo de disseminação de resistência. Então, a gente tem a transformação, que não tem muita importância clínica, a transdução, que é feita por um bacteriofago, e a conjugação, que é a principal forma de disseminação da resistência, onde a gente tem uma resistência gerada através de contato, principalmente dos pilos, entre as bactérias. Lembrando que essas bactérias elas não precisam ser da mesma espécie. E a transposição, né? Os transpostos são segmentos de DNA, e esses segmentos de DNA eles podem ser transferidos de um plasmídio para o outro, ou para um cromossomo para o outro, né? E aí esse plasmídio de resistência, esse segmento de DNA vai ser incorporado em uma bactéria, ok? E aqui só para a gente encerrar, eu coloquei para vocês verem aí a importância, né, dessa resistência. Os Estados Unidos são reportagens antigas, são noticiários antigos, mas para a gente ver a importância disso, né? Os Estados Unidos tem o primeiro caso de bactéria resistente ao último antibiótico, né? Então, é uma bactéria que tornou uma resistência, a indústria farmacêutica não conseguiu evoluir ao ponto de combater a resistência. As bactérias, elas geram resistência muito mais rápido do que as indústrias produzem antibióticos, e isso é um perigo, né? Estados Unidos identifica o segundo paciente com bactéria ultra resistente e sobe para 15 o número de infectados pela superbactéria em Americana, né? Então, a gente vê aí a importância dessa resistência, é importante do uso sensato desses antimicrobianos. Então, a gente encerra por aqui. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho das classes desses antimicrobianos, da classe dessas bactérias.